E aí, galera, o Mengão venceu o Mirassol dentro do Maraca. Foi um bom jogo. E foi um jogo relativamente tranquilo para o time do Flamengo. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Disse isso relativamente porque o segundo tempo, depois que o Flamengo fez os 2-0, parece que o Mirassol acordou. Não perderam de 2, já está de bom tamanho, vão para dentro. Fizeram as substituições, o time subiu. Eu achei durante todo o primeiro tempo, principalmente, que o Flamengo dominou amplamente. O Mirassol pegava na bola, o Flamengo, 1 segundo, 2 segundos, tomava a bola. O Mirassol não estava acreditando, né, que ele podia jogar. Porque, no meu modo de ver, eu vi 2 vezes o time do Mirassol jogar. Realmente não é esse Mirassol que eu vi jogar, né, as 2 partidas hoje contra o Flamengo. Não foi. Estava acuado. Ele não trocava 3 passes. Ele tinha 4 jogadores no meio do campo que não conseguiam segurar na bola. E não conseguiam nem segurar a bola, nem marcar os jogadores do time do Flamengo. O Arrascaeta foi brilhante em todos os sentidos, principalmente jogando à vontade. Se o Arrascaeta marcado já é um problema, tá certo? Para o adversário, você imagina ele à vontade. Ele deu passe, ele deu de letra, deu de calcanhar, ele fez tudo na partida. Ele fez tudo na partida. Inclusive, o segundo gol foi dele. Então, o detalhe importante é esse, é que o Mirassol não acreditou que poderia, né, não enfrentar de igual para igual, naturalmente, mas enfrentar, jogar o que ele está acostumado a jogar. O que o treinador dele falou antes de começar o jogo. Nós viemos aqui para fazer um bom jogo com o Flamengo. Se possível, arrancar uma vitória. Ele sabia que era complicado e muito difícil ele ganhar do time do Flamengo, que é um timaço, dentro da casa do Flamengo. Mas ele acreditava. E eu acho que os jogadores, não é que tenham jogado mal, o problema não é esse. O problema é que, estou dizendo que eu vi do Mirassol, os 2 jogos que eu vi, totalmente diferentes desse jogo que eu estou dizendo contra o Flamengo. Não sei se assustou um pouco, primeira vez que ele pisava no Maracanã para jogar contra o Flamengo, né? Torcida toda, deve ter ficado um pouco assustado. Mas como é que não se assustou depois que estava 2-0? Ele deve ter dito lá com os neurônios, vamos para dentro, pô. O que deu, deu. Já estão perdidos. E foi para dentro, as substituições surtiram efeito, tá certo? Ele trocou os 2 de meio do campo, trocou os 2 de frente e botou o time para dentro. O time do Flamengo, depois que perdeu o Arrascaeta, entrou Bruno Henrique, apagou o time do Flamengo por causa de toque. Mas um toque que não tinha, né, que você pudesse espremer e sair alguma coisa, com o talento do Arrascaeta. Continuou jogando e tal, tocando com as substituições, né, do Luiz Henrique no lugar do Pedro, que aí passou o Plata para o meio, né, e depois o Bruno Henrique veio para o meio, Plata e o Bruno Henrique, e o Lino. O Lino no primeiro tempo foi bem, no segundo tempo apagou também. E o time do Flamengo se segurou nos 2-0. No 2-0 tá fácil, eles não estão apertando, não estão trocando 3 passes. Aí deixa o jogo rolar. E o jogo rolou. E o time do Mirassol
o Gabriel, que fez o gol, o Gabriel, deixa eu ver ele aqui, entrando sozinho. Né? Um cruzamento, a bola espirrou, ele dominou, deu uma entrada, meteu no canto. E aí acordou o time do Mirassol, que aí se entusiasmou e foi para dentro, marcou bem o time do Flamengo, atacou bem. Lá pelo lado esquerdo, principalmente, a idade não é documento, não. Porque o Reinaldo foi, se não foi o melhor, foi, porque o Arrascaeta foi o melhor, ele foi um dos melhores. Ele foi lateral, ele foi ponta, ele foi meia, ele chutou, ele cruzou, ele fez tudo, o Reinaldo, que um lateral tem que fazer. Coisa que o Alexandre não fez. Coisa que o Emerson Royal não fez. Coisa que o Varela não fez. O Reinaldo fez tudo certo. Lucas Ramon lá pelo lado direito, mais ou menos. Mas o importante foi o lado esquerdo do time do Mirassol. Funcionou perfeitamente. O Gabriel chegando lá, o Chico da Costa e o Edson Carioca. Edson Carioca dominou uma bola dentro da área, perdeu um golaço no primeiro tempo. Pensou que fosse impedimento, a zaga do Flamengo parou, ele dominou, girou e chutou alto, estava livre. Eles tiveram algumas boas oportunidades, principalmente nos contra-ataques, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. O Rossi foi obrigado a fazer 3 grandes defesas. Quer dizer, o jogo não foi assim à vontade do Flamengo, não. Um pedaço, sim, mas principalmente no segundo tempo, não foi. Depois que as substituições vieram, eles apertaram o time do Flamengo, tiveram grandes oportunidades também. E o Flamengo, no segundo tempo, não teve toda essa facilidade que teve no primeiro tempo. O time do Flamengo, no segundo tempo, caiu. Primeiro tempo, responsabilidade toda do Arrascaeta. Acabou com o jogo. Fez tudo que tem que fazer. Estou até olhando aqui, foi o Arrascaeta. O Arrascaeta tocou, fez o gol aos 22 minutos. Estava trocando passes todas as horas. Ele meteu uma bola pro Plata, foi brincadeira, ficou todo mundo assim, ó, olhando. Ele arrumou a bola aqui, meteu uma curva aqui, que é difícil, cara. Dentro da área, o cara entrando aqui, dentro da área, ele meteu uma curva, não é longa, né? Aqui, de 10 metros. Uma curva aqui, para quem sabe, não é qualquer um. Curva já não é para qualquer um, né? E curtinho assim, e ele achar o cara no meio dos 2 zagueiros, entrou livre, porra, só ele mesmo. Então, foi um bom jogo. Eu acho que o Mirassol, claro que não saiu satisfeito do Maracanã, porque perdeu o jogo. Mas pelo segundo tempo que ele fez, se ele pensasse um pouquinho mais no primeiro tempo, fazer esse jogo que fez no segundo tempo, ele ia complicar a história para o time do Flamengo. Porque o time do Flamengo, vou repetir, 2-0, ele deu uma caída, substituições, não surtiram efeito. Aí o Mirassol achou que estava na hora dele, substituiu bem, partiu para dentro. Tivesse talvez feito isso um pouco mais, né, antes dessa história toda aqui, 33 minutos, 33, depois 23 é que ele fez as 2 substituições dos 2 homens de frente, e os 2 de meio do campo ele fez aos 33. Os 3 de meio do campo ele fez aos 33. Talvez antes ele tivesse colocado um pouco mais de pressão no time do Flamengo. Mas de uma maneira ou de outra, né, se saiu relativamente bem desse jogo. O craque do jogo é o Arrascaeta. A baranga do jogo não teve baranga. Todo mundo aqui correu atrás. E se não fosse o Arrascaeta, eu ia botar o Reinaldo. O Reinaldo tem 132 anos, jogando pra caramba. Muito bom lateral. Sempre foi
muito bom lateral. E a arbitragem, como sempre, uma porcaria cheia de reclamações. Valeu, galera!